E aí, já passaram 5 anos e o seu nome continua sujo? Essa dívida não ia ser suspensa automaticamente? Como é que faz para tirar o nome do Serasa, do SPC? Nesse vídeo aqui você vai entender, por exemplo, diferenças entre dívida com caducidade e dívida prescrita. São coisas diferentes. Você vai entender também se você precisa esperar 5 anos. Inclusive tem algumas dívidas que elas não podem ser cobradas de você depois de 2 anos. Então nesse vídeo que você vai entender melhor quais são os tipos de dívida, de repente você consegue antecipar esse tempo, ou de repente você não precisa esperar isso tudo, e de repente você paga até a sua dívida se for preciso. Antes de compartilhar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você apertar no sininho para receber as notificações. Se quiser, mande uma mensagem lá na rede vizinha, vou colocar aqui embaixo os endereços. Primeiro, bora entender um pouquinho sobre prescrição e caducidade. Eu vou começar com prescrição, porque caducidade tem a ver com essa parte de você estar com o seu nome sujo, tá? Então, a prescrição é diferente da caducidade. Bora começar com a prescrição. A prescrição é quando a pessoa não pode mais te cobrar a dívida. Então imagina que, por exemplo, você comprou alguma coisa agora. E você está devendo, você não pagou por qualquer motivo. Tá? Comprou no cartão, por exemplo. Aí, aquela empresa que vai fazer a cobrança para você, ela esqueceu de cobrar, ou ela demorou para cobrar, ou ela cobrou e não ficou te fiscalizando. E passou algum tempo, tá? Então vamos imaginar aqui que passou 5 anos. Então passaram-se 5 anos, na verdade. E depois desse tempo, essa empresa não pode mais cobrar de você. Ou pelo menos não pode mais cobrar de forma jurídica. Ela não pode mais entrar num tribunal e te processar por essa dívida. Porque ela foi uma dívida prescrita. Então depois de um tempo, aquela dívida prescreve. Isso significa que a pessoa que está te cobrando, o teu credor, ele não pode mais te cobrar judicialmente, certo? Isso é uma dívida prescrita. O que é uma dívida de caducidade, né? O que é uma caducidade de dívida? A dívida caduca quando passa-se um período, tipo 5 anos, e o seu nome pode sair da lista de crédito, da lista de devedores. Isso não significa que você não possa estar enfrentando um processo por causa dessa dívida. Inclusive, você pode até perder a sua casa, dependendo do tipo de dívida. Se você tem mais de uma casa, se você não mora na casa e aquela casa pertence a você, a empresa ou aquela pessoa que está te cobrando, pode inclusive ir atrás dos seus bens. Existe isso também. Então, se você está pensando em prescrição de dívida, a pessoa não te cobrou na justiça naquele período, ela não pode te cobrar mais na justiça. Ah, caducidade de dívida. Você estava devendo, a pessoa te colocou na justiça, passou um tempo, aí você vai ter a caducidade, né? A dívida ela vai ali para fora do Serasa, entre aspas, eu vou te explicar um pouco sobre isso, porque não é necessariamente assim. E o seu nome sai da lista de devedores. Contudo, no entanto, além das nuances aqui, você também pode estar enfrentando um processo jurídico que foi aberto antes desse período. Então não significa que você não vai ter que não pagar a dívida, por exemplo, mas significa que talvez o seu nome só saia da lista, isso se sair. Então eu vou explicar aqui ao longo desse vídeo essa parte de prescrição, essa parte de caducidade, e você vai entender um pouquinho melhor os tipos de dívida. De acordo com a pesquisa que a gente fez aqui, algumas dívidas prescrevem em 2, 3 e 5 anos. Dívidas de condomínio, por exemplo, elas prescrevem em 5 anos. Então, aquele condomínio não vai conseguir te cobrar judicialmente depois de 5 anos, do início da dívida, tá? Dívidas de aluguel são 3 anos. Então, se você está devendo aluguel, aí você não pagou. Aí aquela pessoa pode te cobrar judicialmente, na verdade, né? Aquela dívida prescreve em até 3 anos. No caso aqui de dívidas trabalhistas, por exemplo, a pessoa que está querendo a grana de volta, está com alguma dívida, está com algum problema trabalhista, ela tem acho que até 2 anos e meio para fazer. Então, isso significa que são números diferentes para dívidas diferentes. Normalmente, dívida de cartão de crédito, a maioria é de 5 anos, data da prescrição. Agora, o que acontece, pessoal, é que normalmente quando você está devendo alguém, quase nunca essa pessoa vai esperar 5 anos, vai esperar 3 anos para te cobrar judicialmente. Então, normalmente ela entra na justiça, aí você vai ter 2 processos paralelos, né? É um processo de justiça e o processo comum de caducidade e de prescrição de dívida. Bora aqui para a parte da caducidade agora. Então vamos imaginar que você fez uma dívida há 5 anos atrás. Aí pela lei, o Serasa, o SPC podem tirar o seu nome de lá. Você tem que fazer esse pedido. Não é automático. Acho muito difícil de ser automático. Eu nunca vi um passo automático a ser feito nesse sentido, assim. Você tem que ir lá e pedir. Então, existem formas, normalmente você entra no site do Serasa, aí você vai lá pedir exclusão de dívida, aí eles vão te pedir um monte de documento, tá? Vão pedir o documento da sua dívida, vão pedir para você RG, CPF, talvez peça ali alguma coisa de comprovante de residência. Foi o que eu li aqui que são alguns pedidos que eles fazem. Então você vai ter que fazer isso, vai ter que enviar para lá, não sei de que forma é enviado. Eu li aqui que tem que ser enviado pelo correio, eu não sei se ainda é assim, tá? Mas existe um passo para você fazer isso, e isso demora.
Então talvez você tenha que contratar um advogado ou uma advogada para resolver o seu problema. Isso também gera custo. Eu acho que o negócio é feito para que você tenha muito custo para fazer isso, e ao invés de você ter que fazer isso, você pagar a sua dívida, que é muito mais fácil e muito mais rápido. Claro, se a sua dívida for muito, muito grande, vai ter que ser renegociada, tem outros aspectos, mas tirar o seu nome depois de 5 anos não é um processo tão simples. Se você está enfrentando um processo judicial por conta disso, aí, claro, de novo, vai gerar custo para você, vai ter que ser com advogado, vai ter que ser com advogado. O certo mesmo, pessoal, é se você entendeu que não conseguiu pagar ou não vai pagar aquela dívida, é você entrar para renegociar antes de pagar. Então, se você, inclusive, quiser cobrar alguém, não sei se você está aí do outro lado querendo cobrar alguém, sei lá, alguém está me devendo, eu fiz um trabalho e não me pagaram. Então, é legal que você entre em contato com a pessoa primeiro e diga, olha, eu preciso que seja pago isso aqui. E o contrário também, você pode entrar em contato com a pessoa primeiro, poxa, eu não tenho grana para pagar agora, vamos renegociar isso antes que comece a escalar. Então, o primeiro passo normalmente é cobrar diretamente. O segundo passo é botar ali um advogado ou uma advogada para cobrar extrajudicial, para não ter que entrar na justiça para fazer essa cobrança. Então, olha, tá aqui, vamos fazer uma renegociação. O terceiro passo normalmente é entrar na justiça. Aí começa a ficar muito ruim para ambos os lados, porque começa a gerar custo. Custo com advogado, é custo de processo. Vai demorar muito, tanto para quem quer receber como para quem quer pagar, ou para quem não quer pagar, né? Então, vai ser custoso, vai ser ruim de qualquer forma. Então a primeira dica que eu te dou é, se você não tem grana para pagar, ou se você está querendo receber de alguém, tenta falar primeiro, tenta negociar primeiramente, depois bota alguém do judiciário, né, no caso advogado, não necessariamente do judiciário, e por último você processa, ou você tem que enfrentar um processo. Nesse caso, gente, não há muito o que fazer, aí vai do juiz, vai de cada processo, vai de cada negociação. E por último, como é que você se livra da dívida? Como é que a gente resolve isso? Vá no Google Alerts, então é alerts.google.com, e cria um alerta para Feirão do Serasa. Coloca só Feirão Serasa. Isso significa que toda vez que tiver um feirão do Serasa, você vai receber uma notificação por e-mail e você vai poder aproveitar essa oportunidade. Existem descontos de 90%, às vezes, da própria dívida. Não falo nem dos juros, é desconto na própria dívida. Então tem gente que está esperando tanto tempo para receber e acaba que dá um desconto na própria dívida. Às vezes, aquela pessoa que estava esperando receber vende a dívida para um banco, vende a dívida para alguém, e esse alguém fica responsável pela dívida. Como essa pessoa comprou a dívida barato, ela pode renegociar barato também. Além do Feirão Serasa, tu vai colocar lá no Google Alerts o Desenrola Brasil, que é um programa do governo federal que ajuda com subsídios e outras coisas a você diminuir as suas dívidas, tanto pagando elas ou diminuindo os juros. Então, entenda que existem esses dois. E por último, você entra aqui nesse site, que é desenrola.gov.br. Vou colocar aqui na tela, desenrola.gov.br. E lá vão ter várias instituições financeiras que já estão ligadas ao Desenrola. E você vai perceber que dá para diminuir muito as suas dívidas de uma forma melhor, de uma forma mais rápida. Então, se você estiver do lado que está esperando receber, entenda que há meios. E se você está do lado que precisa pagar uma dívida, porque o seu nome está sujo, você não tem crédito, é muito mais difícil, vá por um caminho mais inteligente. Parcele a sua dívida, renegocie, que você vai sair das listas de crédito e você vai ter uma vida financeira melhor. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Yeah.